Fala galera, hoje nós vamos resolver alguns problemas envolvendo frações, tá? Eu separei 5 probleminhas aqui para a gente resolver. Existem várias formas de resolver problemas aí com frações. Eu vou usar o método mais básico e eu acho que é o método mais simples aí para estar resolvendo a maioria dos problemas que envolvem frações, tá? Então, o primeiro probleminha fala o seguinte: uma repartição pública tem 32 funcionários, dos quais 3/4 são mulheres. Quantas são as funcionárias dessa repartição? Gente, a forma mais básica para resolver um probleminha de fração é a gente usar aquela noção de barrinha de chocolate, né? Então, por exemplo, aí a gente sabe que 3/4 são mulheres. Então, vou pegar uma barra de chocolate e dividir em 4 partes, tá? Dessas 4 partes, eu sei que 3, né, das 4 corresponde ao número de mulheres. Ok? Isso aqui facilita muito a nossa compreensão para resolver um problema. Por quê? Eu sei que tinham 32 funcionários. E eu dividi esse grupo em quantas partes? 4. Então, cada partezinha dessa aqui vão ter quantos funcionários? 32 dividido por 4. Ok? Que vai me dar 8 funcionários. Então, cada parte dessa aqui, ó, representa 8 funcionários. Como 3/4, né, 3 partes são mulheres, quantas são as funcionárias? Então, 3 vezes 8, que é igual a 24, são funcionárias. Ou seja, nessa repartição há 24 funcionárias. Ok? Lembrando que é importante, sempre que você resolver um problema, concluir esse problema, né? Concluir a resposta desse problema. Então a pergunta é: quantas são as funcionárias dessa repartição? A gente vai responder, né? Nessa repartição há 24 funcionários, tá? Eu não vou estar respondendo dessa forma para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, ok? Então, questão 2. Flávia gastou 5/7 de sua mesada e ainda sobraram R$ 80. Qual é a mesada de Flávia? Se ela gastou 5/7, quer dizer que ela dividiu essa mesada em quantas partes? 7 partes, ok? Como ela gastou 5, ó, vou marcar aqui as 5. Sobrou aí para ela 2/7, né? Dessa mesada, que equivalem a R$ 80. Isso quer dizer que cada parte dessa aqui, ó, vale quanto? 80 dividido por 2, que vai ser 40, né? Então, cada parte dessa vale 40. Então, qual vai ser a mesada de Flávia? Se cada parte corresponde a 40, eu vou fazer 40 vezes 7, porque são 7 partes, né? Então, 40 vezes 7 vai dar 280. Isso quer dizer que a Flávia recebe R$ 280 como mesada, ok? Nosso terceiro problema. Num concurso público, foi aprovado 1/8 dos candidatos, 3/4 foram reprovados e 3.000 deixaram de comparecer. Quantos eram os candidatos inscritos? Então, como é que a gente vai descobrir qual é o total de candidatos inscritos, né? Os candidatos que compareceram, eles foram ou aprovados ou reprovados. E a gente sabe que 1/8 foram aprovados e 3/4 foram reprovados. Então, compareceram 1/8 mais 3/4. Aqui eu vou conseguir descobrir a fração de candidatos que compareceram para fazer essa prova de concurso, ok? E aí, como é que eu resolvo essa continha? Lembrando que a gente vai tirar MMC entre os denominadores, tá? E que o MMC entre dois múltiplos
é sempre o maior entre eles, como o 8 é múltiplo de 4, isso aqui vai ser 8, o MMC. Quem preferir fazer a decomposição simultânea aqui dos termos para descobrir esse MMC pode fazer, tá? Então, lembrando que aqui o MMC deu 8, né? E aí a gente tem, qual é a fração equivalente a 1/8 que tem denominador 8? Vai continuar 1/8, né? Porque para chegar a 8 basta multiplicar por 1. Qual é a fração equivalente a 3/4 que tem denominador 8? Para eu chegar a 8 basta multiplicar aqui por 2, né? Então vai ser 2 vezes 3, 6/8. Assim, a gente tem que 7/8 desses candidatos compareceram à prova. O que isso quer dizer? Que eu dividi o número de inscritos em 8 partes. E 7/8 dessa parte, desses candidatos compareceram à prova. Agora a gente então conclui que 1/8 deixaram de comparecer. Isso quer dizer que 1/8 corresponde a quanto? 3.000 candidatos. Então, cada parte dessa aqui, ó, equivale a 3.000 candidatos. Como são 8 partes, qual vai ser o total de inscritos? Basta eu fazer 3.000 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Então, ao todo, nós teremos 24.000 inscritos. Ok? Então, vamos para a próxima questão. Uma escola recebeu uma doação de um certo número de livros para sua biblioteca. A bibliotecária catalogou 1/3 deles no primeiro dia e 1/4 no segundo dia. Se ainda restam 220 livros para serem catalogados, quantos livros fazem parte desta doação? Então, a gente sabe que foram catalogados 1/3 no primeiro dia e 1/4 no segundo dia. Então, o total de livros catalogados nos 2 dias, né, vai ser 1/3 mais 1/4. Essa vai ser a fração que representa o total de livros catalogados. E aí eu vou fazer MMC de 3 e 4, lembrando que quando os números são primos entre si, basta multiplicá-los, né? 3 vezes 4, 12. Então, o meu denominador aqui é 12. Aqui, por quanto eu multipliquei o 3 para chegar no 12? Por 4, né? Então, 4 vezes 1, 4. Por quanto eu multipliquei o 4 para chegar no 12? Por 3. 3 vezes 1, 3. Isso quer dizer que foram catalogados 7/12 do livro. Ok? E aí, qual fração que representa os livros que ainda restam? Então, os livros que ainda restam, se a gente pensar na nossa barrinha, né, de chocolate, como nós catalogamos 7/12, restam ainda 5/12. E isso corresponde a qual valor? 220 livros. Como eu quero descobrir o total de livros, né, a gente tem que descobrir quanto que vale uma parte dessa divisão que a gente fez. Né? A gente fez a divisão em partes, então quanto vai valer uma parte? Como 220 corresponde a 5 dessas partes, né, 5/12, basta eu fazer 220 dividido por 5. E aí, né, 22 por 5 dá 4, sobra 2, desce 0, que vai dar 4, sobra 0. Então, cada parte corresponde a 44 livros. Como são 12 partes, eu tenho que fazer 44 vezes 12. Fazendo essa continha, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. A gente vai ter 8. 8 mais 4, 12. Sobe 1,
528. Tá? Então, né, quantos livros fazem parte dessa doação? Dessa doação fazem parte 528 livros. Beleza? Observando só um detalhe, tá, gente? Aqui, ó, 1/3 deles no primeiro dia e 1/4 no segundo dia. Se aqui tivesse falado 1/4 do restante dos livros, a gente não poderia somar direto 1/4, tá? Eu teria que tirar 1/4 do restante. Como no primeiro dia teriam sido catalogados 1/3, eu teria que tirar 1/4 de 2/3, que seria o restante, para depois prosseguir com a conta. Ok? Vamos fazer mais um de forma parecida com esse para a gente ver como é que fica. Nas últimas eleições, um pequeno município com apenas 3.950 eleitores inscritos, um dos partidos políticos obteve 3/5 dos votos válidos. Sabendo que 1/10 dos eleitores tiveram seus votos anulados ou não compareceram, quantos votos receberam os outros partidos juntos? Ok? Então a gente sabe que total 3.950. Desse total, 1/10, né, não votaram, não tiveram os votos válidos, né? E do que ficou, né, dos que votaram, 3/5, né, desses votos válidos votaram em um partido político. Ele quer saber quantos votos receberam os outros partidos, tá? Então, uma forma de fazer seria, eu poderia tirar 1/10 daqui, né, desses 3.950, que daria 395, faria 3.950 menos 395 e prosseguir a conta, tá? Só que eu vou fazer direto trabalhando com fração para a gente praticar, ok? Então a gente sabe que 1/10 dos eleitores tiveram seus votos anulados, ou seja, qual a fração que corresponde aos votos válidos? Aos votos válidos, então, foram 9/10, ok? Só que desses votos válidos, a gente tem que 3/5 votaram em um partido. Então, nos outros partidos, se 3/5 votaram em um partido, nos outros partidos votaram 2/5, lembrando da nossa barrinha de chocolate, né? Então, o que isso quer dizer? Mais 2/5 de quê? Do total? Não, 2/5 dos votos válidos. Então, eu preciso tirar 2/5 de 9/10. Tá? Essa palavrinha aqui, ó, 2/5 de alguma coisa, corresponde a uma multiplicação. 2/5 de 9/10 é a mesma coisa que fazer 2/5 vezes 9/10, que me daria 18 sobre 50. E aí, eu tenho agora que 18 50avos votaram nos outros partidos. Então, peguei minha barra de chocolate, dividi em 50 pedaços e 18 desses pedaços votaram nos outros partidos, ok? Para facilitar a nossa vida, né, eu vou simplificar essa fração, para a gente não ficar com um número grande. Dá para simplificar por 2, então a gente passa a ter 9/25. Então, agora a gente tem uma barra dividida em 25 partes, onde 9 dessas partes corresponde aos outros partidos. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? O meu total de eleitores é 3.950. Eu peguei esse total e dividi em 25 partes. Então, vou fazer 3.950 dividido para 25. Então, 39 por 25 vai dar 1, sobram 14, desce o 5, 145 para 25 vai ser 5, sobram 20, desce o 0, 200 para 25 vai ser 8. E aí vai dar 0, né, o resto. Então, cada parte dessas 25 que eu dividi equivalem
a 158 eleitores, ok? Só que eu sei que 9 dessas partes votaram nos outros partidos. Então, eu vou ter 9 vezes 158. Fazendo a continha aqui, 158 vezes 9. 9 vezes 8, 72, né? Sobe 7. 9 vezes 5, 45. Com 7, 52. Sobe 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Então, 1.422 votos, né? Que foram recebidos aí pelos outros partidos, ok? Então é isso, galera. Até o próximo.